Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Mateus, capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Hoje eu peguei aqui um versículo isolado da oração tão conhecida, o Pai Nosso, para trazer uma reflexão ao seu coração. Nesse contexto onde Jesus tinha muitos ensinos e ele ensinou como nós devemos orar, ele enfatiza claramente que devemos dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quantas vezes nós não entendemos o que significa nos submeter à vontade de Deus? Quantas das vezes nós até falamos, proferimos, seja feita a sua vontade, Senhor. Mas quando Deus vem executar a sua vontade, nós resistimos. Quantos de nós, tomados por outras direções, distrações, não aceitamos a vontade de Deus na nossa vida? E por não aceitar a vontade de Deus na nossa vida, muitas das vezes nós sofremos. Sofremos consequências porque estamos indo contra um propósito criado por Deus. Muitas das vezes nós sabemos a vontade de Deus, muitas das vezes nós entendemos o que Deus está nos falando, mas ainda assim nós não a aceitamos. Temos um comportamento rebelde e impedimos que Deus muitas das vezes cumpra sobre nós aquilo que Ele quer. Entenda que quando a gente professa esse versículo, seja feita a tua vontade, é porque nós estamos nos sujeitando à vontade de Deus, ou seja, a vontade dele, que independente de ser de acordo com o que nós queremos ou não, ela vai se manter, ela vai cumprir o seu propósito. A mensagem de hoje tem o intuito de convidar você a refletir quantas vezes, por tomar direções erradas e contra a vontade de Deus, você se manteve frustrado e frustrada. Quantas vezes nós caminhamos numa direção sem buscar a vontade de Deus e por conta disso nos deparamos com inúmeras consequências negativas. Quantas vezes nós nos ajoelhamos chorando a Deus, implorando que Ele responda às nossas orações, implorando que Ele nos ajude naquilo que precisamos, mas nós não percebemos que estamos pedindo algo contrário à vontade de Deus. Porque se estivéssemos vivendo dentro da vontade de Deus, nós não estaríamos sofrendo, não estaríamos frustrados, porque sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A palavra do Senhor diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós devemos entender claramente que falar não deve ser da boca para fora, mas nós devemos nos posicionar em submissão, ou seja, em receber a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Meu irmão e minha irmã, olha, eu vou colocar a mim mesma como exemplo. Muitas vezes eu resistia à vontade de Deus e por resistir à vontade de Deus eu sofria. Sofria consequências porque, sabe, a resistência ela é um fardo muito pesado. Muitas das vezes nós temos que carregar esse fardo porque nós queremos algo que vai atrapalhar a nossa vida. Eu vou ser um pouquinho mais clara. Às vezes nós estamos como uma criança que ao invés de comer comida saudável, nós queremos só comer doce. Me perdoe o exemplo bobo, mas é para você entender o que eu quero dizer. Muitas das vezes, tudo que Deus quer para a gente é que nós caminhemos numa direção onde nos traga paz, onde nós poderemos prosperar, onde nós teremos tudo aquilo que precisamos, mas nós ainda estamos querendo somente os prazeres, somente os momentos de alegria, somente, sabe, o que é superficial e ilusório. E por conta de olhar apenas de maneira superficial e ilusória, nós nos deparamos com influências que nos causam engano. E com tudo isso, muitas das vezes,
nós não conseguimos nos submeter à vontade de Deus. Nesse contexto que eu acabei de ler para você, Jesus diz claramente, olha, ele conclui, né, a oração, ele vai dizendo, dá-nos hoje o pão de cada dia, e perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Quer dizer, Jesus ele continua dizendo que a vontade de Deus ela é superior a tudo, ou seja, Deus vai nos prover o que precisamos. Nós não precisamos ficar o tempo inteiro preocupados com o que nós vamos comer, vestir, preocupados com outras coisas, porque muitas das vezes, escuta o que eu vou te falar agora. Muitas das vezes nós não conseguimos fazer a vontade de Deus porque nós estamos preocupados em resolver as coisas com a nossa força, com as nossas mãos. Nós estamos olhando para a direção errada e, pasme você que está me ouvindo, muitas vezes nós ficamos olhando para aquilo que nos falta, ao invés de olhar para o que nós temos. Em vez de nós olharmos para o Deus poderoso que temos e que pode suprir as nossas necessidades e fazer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável sobre as nossas vidas, nós estamos olhando para aquilo que nos falta. E olhando para aquilo que nos falta, nós não nos preocupamos em fazer a vontade de Deus, nos preocupamos em resolver o que está à nossa frente, nos preocupamos em tomar decisões e buscar soluções e às vezes ir para direções contrárias à vontade de Deus. Eu quero que você que está me ouvindo entenda. Essa oração, o Pai Nosso, ela é uma oração muito poderosa e conhecida, mas ela tem um poder muito grande, a palavra carrega o poder. E quando nós falamos a Deus, seja feita a sua vontade, nós devemos ter a maturidade de compreender que a vontade de Deus nem sempre vai ser a nossa vontade, a vontade de Deus nem sempre vai ser extremamente prazerosa. A vontade de Deus muitas das vezes vai ser de acordo com momentos em que nós vamos precisar ser disciplinados, às vezes nós vamos precisar passar por desconforto, desafios, obstáculos, tudo isso para que nós sejamos fortalecidos, para que a gente aprenda a ter fé, a perseverar. Às vezes nós vamos passar por situações onde nós vamos precisar ser mais forte, amadurecer, precisaremos ser expostos a circunstâncias muitas das vezes que nós nunca vivemos, para que a gente aprenda sobre coisas novas, sobre lições novas, ou seja, a vontade de Deus sempre tem um propósito, sempre tem um objetivo e ela é boa, perfeita e agradável. Eu já repeti isso nessa mensagem 3 vezes. É para que você entenda que por mais que o inimigo tente setar a sua mente, olha, eu vou dizer isso porque já aconteceu comigo. O inimigo, durante um tempo, ele me fazia resistir a falar para Deus, Senhor, faça a sua vontade. Porque o inimigo, ele me fazia acreditar que eu ia sofrer, me fazia acreditar que do meu jeito era melhor, porque se eu me mantesse do meu jeito, estava mais seguro do que deixar Deus fazer da vontade, do jeito da vontade dele. Mas eu quero dizer a você que você não deve deixar a sua mente cativa a setas malignas, mas você tem que pedir para Deus blindar a sua mente, colocar confiança em seu coração, aumentar a sua fé e esperança para que você possa entender que independente do caminho que Deus te colocar, a vontade dele sempre será melhor do que a nossa. Ele vê o amanhã, ele sabe quais são as pessoas que vão nos ajudar e aquelas que vão nos trair. Ele sabe quais são as circunstâncias que vão nos favorecer e aquelas que estão sendo armadilhas. Ele vê o amanhã. Ele sabe o porquê muitas das vezes estamos como estamos e na maioria das vezes porque não ouvimos a voz dele. Então que hoje nós possamos, a partir dessa mensagem, nos sujeitarmos à vontade de Deus, para que a vontade dele seja feita, assim na terra como no céu. Para finalizar essa mensagem, eu quero dizer só mais uma coisa. Não tente fazer um cabo de guerra com Deus. Não insista em resistir à vontade dele. A gente sofre, porque a gente pensa muitas das vezes que se a gente fizer do nosso jeito, a gente resolve. Mas escuta o que eu vou te dizer. A força é dele, o poder é dele. É ele quem decide. Nós precisamos ser inteligentes e sábios de entender que a sujeição àquele que detém todo o poder é a coisa mais esperta a se fazer. E por quê? Porque a partir do momento que entregamos a ele o controle, ele provê o que precisamos. Ele nos guarda, ele nos guia e ele nos ajuda e nos fortalece. Isso não significa nos tornarmos escravos de alguém que vai nos machucar ou nos aprisionar, mas significa aceitar a direção de alguém que tem muito mais sabedoria e que pode nos conduzir na direção em que vai nos levar a ter paz e prosperidade. A palavra do Senhor diz isso, que a vontade dele é que nós tenhamos paz e sejamos prósperos e abundantes. Então que assim nós possamos ser, vivendo dentro da vontade de Deus. Que seja feita a vontade de Deus na sua vida, assim na terra como no céu. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração e eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vai de encontro a ela. Senhor, ajude essa pessoa a aceitar a sua vontade. Nos ajude, eu me coloco nessa oração. Nos ajude a aceitar a sua vontade.
Tire dos nossos corações, Senhor, toda a resistência. Blinda a nossa mente, afasta toda a influência maligna. Eu peço ao Senhor que abra os nossos olhos para que a gente possa ver com clareza a luz que o Senhor está trazendo na nossa direção. Em nome de Jesus, afasta toda a opressão maligna, faça uma limpeza espiritual e acampe os teus anjos para nos guardar. Nos proteja, Senhor, de todo mal. Afaste todo mal. Nos guia na sua direção, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.